Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Caroline, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos continuar falando de percentual. E como eu disse a vocês, hoje nós iríamos discutir um pouco sobre esse assunto. Vocês têm facilidade de adicionar ou subtrair um percentual de um número na calculadora? Ou não? É tranquilo? Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Boa noite, Marília. Boa noite. Tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus. E você, como tá? Ótimo. Bom. Boa noite, Maria Ferreira. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem, e você? Bem também. Ótimo. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela. Eu tenho aqui a calculadora do meu computador. É um pouco diferente da calculadora de vocês, né? Do telefone de vocês e da calculadora normal. Ela é um pouco diferente, ela dá um resultado um pouco diferente. Mas eu acredito que dá para vocês entenderem. Vocês conseguem visualizar bem aqui a minha calculadora? Sim, Bom, se você tem, você trabalha numa empresa, né, e você trabalha com vendas, e aí a mercadoria custa, imaginemos que ela custa R$ 1.000. Então vamos lá, vamos colocar o valor da mercadoria aqui. Pronto, R$ 1.000. E você pode dar um desconto, né, nesse valor de até 10%, no caso se for à vista. Ah, pessoal, por exemplo, você vai vender a mercadoria com 30 e 60 no cartão de crédito, R$ 1.000. E à vista? Ah, à vista eu posso te dar um desconto de 10%. Quanto vai ficar essa mercadoria se eu der um desconto de 10%? E como que eu vou fazer esse desconto? Bom, na calculadora é muito simples. R$ 1.000 menos 10. E aqui tá vendo o percentual? 10%. Qual que foi o valor do desconto? R$ 100. Aqui está a diferença do computador para a calculadora. Por quê? Se fosse na calculadora, né, por exemplo, igual, ele já me daria o valor aqui real, quer dizer, R$ 1.000 menos 10%, R$ 900. Na calculadora ela calcula direto, um pouco diferente aqui da calculadora do meu computador. Então, se você pegar a calculadora do seu smartphone ou a calculadora normal e você fizer essa conta, você já vai obter esse valor, os R$ 900. Ou seja, digamos que a mercadoria custa R$ 7.000. Espera aí, pessoal, só um minuto. Digamos que a mercadoria custa então R$ 7.000. Tá aqui o valor, R$ 7.000. Se a minha mercadoria custa R$ 7.000 e eu posso dar um desconto de 7% nessa mercadoria se for à vista. Se o desconto vai ser de 7%, então 7.000 menos 7, e eu vou aqui no percentual, por cento. Automaticamente eu sei que o desconto vai ser de R$ 490. Aí eu venho aqui no percentual, igual, 6.510. Ou seja, essa mercadoria custava R$ 7.000, à vista com desconto de 7%, eu vou pagar 6.510. Então eu vou ter um desconto de R$ 490. Isso, pessoal, é na calculadora do computador. No smartphone ou na calculadora normal, ele já me daria só esse resultado aqui, 6.510. Ele não me daria o valor do desconto. No computador, ele me dá o valor do desconto. Então, essa calculadora do computador, ela é um pouco mais
avançada. Talvez alguns smartphones também já irão fazer dessa forma. Os mais atuais, né? Talvez os mais antigos não fará dessa forma. Talvez os smartphones mais atuais vai dar essa forma. Até vou ver se o meu faz dessa forma, mas eu acredito que não. 7.000 menos 7%, 6.510. Ele não me deu aqui, então, o valor aqui do desconto. Ele já me dá o valor total, né, dos 7.000 menos os 10%, que é de 510. Ah, mas e para eu saber qual o valor do desconto? Qual que era o valor anterior da mercadoria? Não era 7.000? Se você pegar 6.510 menos 7.000, vai dar quanto? 490. Então esse vai ser o valor do desconto. É muito fácil você conseguir, né, saber aí o valor do desconto que o cliente está tendo no momento que ele vai fazer essa compra. Bom, outro valor. A mercadoria custa 4.000 reais. 4.000 reais. Quanto vocês querem que eu coloque de desconto aqui nessa mercadoria no caso de valor à vista? Quantos por cento? Uma sugestão. 2. Menos 2%. Pronto. Eu já sei que o valor do desconto vai ser R$80 e eu venho aqui igual. 3.920. Então a mercadoria custava R$4.000. Eu dei 2% de desconto. O cliente vai pagar 3.920. Ele vai ter um desconto de R$80. Se você fizesse na sua calculadora normal, você já obteria o valor de 3.920. Então, você coloca 4.000 menos 2%. Ele vai te dar esse valor, 3.920. E aí, se você quiser descobrir qual foi o valor do desconto, aqui já mais rápido, né? De forma automática, você vai menos os 4.000 anterior, que era o valor. Ele vai te dar um valor negativo? Sim, mas é esse valor que é o valor do desconto. Ignora que o negativo, né, porque você está fazendo uma conta inversa para você ganhar tempo. Então o cliente está tendo aqui R$80 de desconto. Agora se for no computador, e aí é melhor ainda, né? Por exemplo, a calculadora científica também ela faz dessa forma. Um outro valor. Agora, ao invés de eu diminuir, eu vou acrescentar. Vocês lembram do problema que nós tivemos ontem? Que dizia, né, que, por exemplo, a gasolina está custando... Eu ainda testei o exemplo da gasolina, né? A gasolina está custando R$8 o litro. Peraí. R$8 o litro. E aí houve um aumento de 2% e meio. Então, eu vou acrescentar sobre os R$8, né? R$8 mais 2,5. 2% e meio. Quanto que vai essa gasolina? Ela vai aumentar. Então, ela vai para R$8,50. Então, antes ela era quanto? R$8. Aumentou 2,5% e ela foi para R$10,50. Automaticamente aqui, né, eu já entendo que houve um aumento aqui de R$2,50. Mas vamos fazer a conta para saber qual que era o valor anterior? R$8, né? R$10,50 menos R$8, R$2,50. Então eu sei que o aumento aqui foi de R$2,50 sobre o valor da gasolina. Vamos excluir tudo e vamos fazer outra conta. Por exemplo, a mercadoria custava R$900 e houve um aumento de 3% sobre o valor da mercadoria. Então, R$900 mais 3 e o percentual, 3%. Então, aumentou R$27 e a mercadoria foi para R$927 com esse aumento de 3% sobre a mercadoria. Certo, pessoal? Conseguiram entender como que usa a calculadora para fazer percentual?
Até aqui tudo bem? Sim, Então vocês aprenderam a somar e aprenderam a subtrair, certo? Sim. Ficou claro? Não tem dúvida? Porque hoje nós estamos aprendendo a subtrair e a somar. Então nós vamos acrescentar um percentual sobre um capital e vamos tirar também um percentual sobre o capital. Mais à frente eu vou ensinar outras fórmulas um pouco mais complexas para vocês. Porém, né, a princípio nós vamos ficar nessa fórmula aqui, porque é a que vocês mais vão utilizar caso vocês irão aí trabalhar com vendas, vendas de consórcios, vendas de seguros, vocês vão precisar utilizar essas fórmulas. Existem outras maneiras de fazer? Existem, por exemplo, a transformação em número decimal, que se você for fazer ela manual, você vai ter que transformar o percentual em número decimal. Por exemplo, se o desconto foi de 30% sobre o valor da mercadoria, então eu vou ter que transformar ele em número decimal, ou seja, 30 dividido por 100, que é igual. Bom, então 0,3. Então 30% seria 0,3. Se uma mercadoria custa, por exemplo, R$900 e eu quero diminuir, né, 3% dessa mercadoria, eu posso fazer dessa forma também. Então seria 9.000 aqui, menos 0,3. 8.999. Não, aqui no caso eu multiplico. Eu não vou passar essa forma para vocês ainda não, porque está complexo. Deixa quieto, depois eu ensino essa forma para vocês. Vamos ficar só com essa que eu passei mesmo, que é coloca os 9.000 aqui por enquanto, né? Menos aqui no caso se fosse 3%, um desconto de 270 ficaria 8.730. Mas vamos ficar só com essa por enquanto. Mais à frente eu passo as outras para vocês para não complicar. Bom, vamos aqui para a nossa apostila. Bom, nós falamos um pouco aí, né, de percentual e agora nós vamos continuar falando aqui dentro da nossa apostila sobre os juros. Nós temos os juros simples, né? E qual que seria o juros simples? Nós até citamos isso naquela outra apostila, mas nós vamos falar um pouco mais, né, sobre esse assunto porque ele é muito importante e relevante dentro da matemática financeira simples. A ideia por trás dos juros simples também é similar à ideia do acréscimo. A diferença entre elas é dada pelo período em que são calculados. Enquanto a taxa do acréscimo é aplicada uma vez, a dos juros simples é calculada em intervalo de tempo. Podemos calcular os juros simples de determinado capital, representado pela letra C, aplicado a determinada taxa a regime de juros simples, taxa aqui representada pela letra I, em um determinado período de tempo, tempo determinado pela letra T, pela seguinte fórmula. Então, juros é igual a um capital multiplicando aqui, no caso, vezes a taxa de juro vezes o tempo. O valor pago ao final dessa aplicação deve ser dado pelo dinheiro aplicado mais o valor dos juros e recebe o nome de montante, né, representado pela letra M. O montante é dado pela expressão. Então, montante é igual o capital mais os juros acumulado no tempo ou no período, né, do financiamento. Então aqui nós temos o montante, aí nós vamos fazer da seguinte forma: o montante é igual ao capital mais juros, montante é igual ao capital mais
o capital vezes o juro vezes o tempo. Automaticamente nós vamos ter montante é igual ao capital, entre parênteses aqui, 1 mais a taxa vezes o tempo, entre parênteses aqui, fecha parênteses. Isso aqui na fórmula, se a gente substituir aqui, os números fica mais fácil para a gente entender. A única preocupação que devemos ter em relação a problemas envolvendo juros simples é com a unidade de medida da taxa de tempo. Elas devem sempre estar em unidades iguais. Ou seja, é muito simples essas unidades de medida. Por exemplo, se o tempo está em dias, eu tenho que transformar ele para meses. E se muitas vezes está em, por exemplo, a taxa de juros, ela é ao mês. Mas muitas vezes eu tenho a unidade medida em anos. Aí eu tenho que transformar, por exemplo, 2 anos. Eu tenho que transformar isso para meses. Né? Quantos meses daria 2 anos? 24 meses. Então a taxa vai ser em 24 meses. Bom, temos um exemplo aqui. Marta deseja aplicar R$6.000 em uma empresa que promete gerar lucros de 20% ao ano sob regime de juros simples. O contrato feito por Marta afirma que ela só pode tirar o dinheiro após 6 meses. Determine qual o rendimento do seu dinheiro no final desse período. Ou seja, na taxa de juros simples é muito fácil fazer essa conta. Né? Eu posso fazer ela até sem uma fórmula. Se eu pegar aqui o juro, ele né, a Marta aplicou R$6.000 na empresa, promete gerar lucros de 20% ao ano. Então é 20% ao ano. Só que ela, né, aqui no caso, o contrato foi feito, Marta pode tirar o dinheiro após 6 meses. Tá. Observem para vocês verem que é 20% ao ano, mas ela vai tirar o dinheiro aqui, no caso, após 6 meses. E se ela tirar esse dinheiro com 6 meses, quanto ela vai ter ganhado de juros? Eu posso multiplicar, por exemplo, 20% aqui o valor de 6.000 e dividir no meio. Eu já vou saber quanto ela vai ganhar de juros em 6 meses, não é a metade? Seria fácil, né? Se eu pegar aqui no caso 6.000, só para vocês terem uma ideia, 6.000 e mais 20%, né, que seria o lucro sobre o capital. 6.000 mais os 20% que vai aumentar no ano. Daria R$1.200 por ano, né? Mas quanto tempo ela vai investir? Não é 6 meses? Não é a metade? Se é a metade, vai dar quanto? 1.200 dividido por 2? 600, não é verdade? Então, aqui, sem eu colocar em fórmula, sem muita burocracia, eu já sei que o valor seria esse. Mas vamos lá. Vamos complicar um pouco mais. Observando o enunciado, veja que o capital é igual a 6.000. Logo, temos que o capital é igual a 6.000. A taxa de juros é igual a 20% ao ano. E o dinheiro ficará aplicado durante 6 meses. Observe que a taxa foi dada ao ano. E o tempo em meses. E sabemos que a anuidade de medida de ambas devem ser a mesma. Vamos encontrar o valor da taxa mensal. Ou seja, a unidade de medida aqui tem que ser a mesma. Se o capital está investido ao ano e ela quer encontrar de 6 meses, aí ele vai fazer toda uma mudança aqui. Aí como que a gente tem que fazer? Vamos dividir essa taxa de juros de 20% ao ano em 12. Não só em 12 meses, para a gente descobrir quanto a gente vai pagar por mês. Então é a mesma coisa de eu pegar 20% dividido por 12, que eu vou encontrar 1,66 ao mês.
Bom, agora fica mais fácil. Se a taxa é de 1,66 ao mês, só que aqui no caso são quantos meses? 6 meses, não é verdade? 6 meses. Eu posso. Aí o que, que ele fez aqui? Eu posso fazer isso aqui de diversas formas, que eu vou encontrar um valor mais fácil. Mas aqui ele fez da seguinte forma: ele transformou 1,66 por cento em um número decimal, que é 0,016. Ele pegou esse valor de 1,66 dividido por 100, automaticamente encontrou esse valor. Substituindo os dados da fórmula, temos que... Então, a fórmula é o juro igual ao capital dividido pela taxa vezes o tempo. Então, aqui nós temos os juros, né, o capital, 6.000, vezes 0,016 vezes 6, que é 6 meses, é o tempo. Automaticamente, nós vamos encontrar 96 vezes 6. Juros, no final, deu um pouco divergente, né? Aqui deu 576, no caso lá teria dado R$600. Deu alguma coisa divergente por conta da forma que eu fiz. Então, ignorem a forma que eu fiz e vamos fazer dessa forma. Vamos ver aqui. 1,66 ao mês. E aqui foi em 6 meses. Se eu pegasse 1,66 vezes 6, vou fazer só uma conta para a gente ver aqui. 1,66 vezes 6 daria 9,96. Então, automaticamente, vamos voltar aqui. É bom a gente aprender isso aqui de várias formas para a gente ficar craque. Bom, então deu 9, então seria 6.000 mais 9,96. Ele não daria certo, mesmo dessa forma. Bom, então nós encontramos aqui, o certo mesmo aqui nesse caso é a gente fazer dentro da fórmula para não ter erro, no caso de juros, né, mais de um mês. Se fosse anual seria mais fácil, né? Eu jogaria aqui no caso a taxa de juros sobre o valor do capital de 6.000 e ele já me daria um valor normal. Bom, vamos dar continuidade. Aqui ficou alguma dúvida quanto a essa taxa de juros? Juros simples. Taxa de juros simples. Para mim não ficou dúvida, não, mas em relação a essa conta aí, tá meio complicado. Eu acho que eu tinha que fazer muitas vezes para Para você aprender. pegar, eu vou fazer o seguinte, vamos tentar entender melhor aqui, eu vou explicar de novo. Marta deseja aplicar R$6.000 em uma empresa que promete gerar lucros de 20% ao ano. 20% ao ano. Quando a gente fala sobre essas unidades de medidas, ela vai aplicar 20% ao ano. Só que aqui ela pode tirar após 6 meses. E então ela vai tirar, digamos que ela vai tirar esse dinheiro com 6 meses. A taxa de juros está ao ano e ela vai tirar em 6 meses. Viu que há uma divergência entre as unidades aqui? Aqui está ano e aqui está meses, né? Quando eu falo que ela vai tirar em 6 meses.
Então eu tenho que transformar essa unidade ano aqui, ou eu tenho que colocar tudo em ano, ou então eu tenho que colocar tudo em meses para dar certo, porque eu não posso, não tem como eu fazer essa conta dessa forma. Tipo assim, uma parte está, por exemplo, a taxa de juros aqui é anual, e mais ela vai receber em 6 meses. Se a taxa é anual, ela tem que receber em um ano. Não seria dessa forma? Só que ela não vai receber em um ano, ela vai receber em 6 meses. Então eu tenho que saber quanto que ela vai ganhar em 6 meses. Aí é onde eu vou fazer essa fórmula. Então é 20% em 12 meses. Não seria um ano, não é 12 meses? Então é 20% em 12 meses. Porém, ela vai tirar o dinheiro em 6 meses. Não é verdade? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar 20% dividido por 12. Automaticamente eu vou encontrar 1,66% ao mês. Agora sim, eu poderia até dizer para você a seguinte forma: Marta deseja aplicar R$6.000 em uma empresa que promete gerar lucros de 1,66% ao mês, né? Vamos substituir aqui 1,66% ao mês sobre regime de juros simples. O contrato feito por Marta afirma que ela só pode retirar o dinheiro após 6 meses. Determine qual foi o rendimento do seu dinheiro no final desse período. Então, em 6 meses, quanto que Marta vai ganhar, no caso, uma aplicação de R$6.000 com a taxa de juros mensais, né, de 1,66%. Agora, o que a gente vai fazer? Transformar, porque não tem como também, lembra que a unidade, quando a gente fala de a diversidade entre as unidades de medidas, aí eu preciso transformar. Não, vocês nunca vão fazer, no caso a conta aqui manual, utilizando 1,66%. Vocês vão transformar isso aqui em número decimal. Como que transforma isso aqui em número decimal? 100, né? Esse 1,66 está para quem? Está para 100. Então, se você pegar... Só um minuto. Um 1,66 que está para 100 é dividido por 100. 1,66 dividido por 100. Automaticamente você vai encontrar esse número. Todas as vezes que nós tivermos um percentual, nós temos que transformar ele em um número decimal. É o mesmo que você dizer assim, eu tenho aqui no caso 16, né, só que aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que pular essa vírgula. Então aqui 1,66, e eu vou ter aqui no caso esse 16 e a vírgula vai andar, né, duas casas, porque vai dividir aqui por 100. Então vai andar uma, duas, no caso uma, né, duas, e vai parar aqui, 16, aí vai ficar 0,016. Isso aqui é o número 166 dividido por 100, sempre vai dar isso aqui. Todas as vezes que for percentual, se fosse aqui 3%, você dividiria, né, os 3% por 100. Se fosse 10, você dividiria 10 por 100. Se fosse 50, você dividiria os 50 por 100. E você sempre vai achar aqui o número, né, transformado aqui em um número decimal. Bom, agora eu já consigo colocar na fórmula, porque aqui já foi transformado em número decimal. E aqui mais em cima também, nós já fizemos a transformação, né, de ano para mês. E agora nós podemos fazer essa conta. Substituindo esses dados na fórmula, temos juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Então nós temos aqui, vamos substituir, né? Juros é igual o capital. Qual que é o capital? R$6.000 vezes, qual que é a taxa de juros? 1,66%, que transformada em um número decimal dá 0,016%. Então, está aqui 0,016. E quantos meses? 6 meses, né? Que é o tempo. Qual que é o tempo?
6 meses. Tá aqui o número 6. Aí nós temos juros é igual 96 vezes 6. O que é que ele fez aqui? Ele pegou os 6.000, né, e multiplicou primeiro. 6.000 vezes 0,016. Então ele multiplicou 6.000 por 0,016, que deu 96. 96 vezes 6, que deu R$ 576. Certo? Ficou mais claro? Então, os juros aqui é igual a R$ 576. Então, se ela fez a aplicação de R$ 6.000, uma taxa de juros de 20% ao ano, ela investiu esse dinheiro 6 meses, no final do exercício, dos 6 meses, ela vai ter ganhado R$ 576 de juros. Ficou mais claro agora? Sim, agora ficou. Eu só tava na dúvida aí, ó, que o juro aí igual R$ 6.000, aí vezes 0,16 vezes 6, né? Aham. É porque aqui, Então ó. eu tava na dúvida aí, Uhum. É porque o que acontece? Ele pegou 20% dividido por 12, que é a quantidade de tempo, 12 meses, né, que é um ano. Então 20% dividido por 12, que dá 1,66% ao mês. Então agora, o que é 20% ao ano é 1,66% ao mês. Isso, gente, no juro simples. Se fosse juro composto, mudaria. Aí o que ele fez aqui? Ele transformou em número decimal. Não dá para colocar isso aqui na fórmula, certo? Não tem como você colocar 1,66% aqui, ó, na fórmula. Não vai dar certo. Então você tem que transformar em número decimal. Isso aqui é para todas as contas de percentual manual que você for fazer, você tem que transformar em um número decimal. Então sempre você vai fazer o que? 1,66 dividido por 100. 2%, aqui 2. Se fosse 2, eu dividiria 2 por 100. Se fosse 3, dividiria por 100. Se fosse 10, dividiria por 100. Se fosse 90, dividiria por 100. E eu vou encontrar um número decimal. Aí sim, esse número que eu vou encontrar, eu vou colocar ele aqui na fórmula. É o mesmo, 0,016 é o mesmo que 1,66%, certo? Certo. Então vamos aqui. Portanto, o valor a ser retirado no fim dos 6 meses é de R$ 576 e o montante é de... Aí ele perguntou o montante, né? O que é o montante? 6.000 mais 576. Eu vou achar o montante. É simples assim. Então, o montante é igual a 6.000 mais 576. Montante é igual a R$ 6.576. O montante é o valor total, o valor do investimento mais o juro que esse investimento ganhou. Nós temos, então, R$ 6.576. Depois eu vou passar umas atividadezinhas para vocês de juros simples. Poucas atividades, só para a gente fortalecer um pouco mais o conhecimento sobre juros simples. O juros simples ele é muito importante, é um dos mais utilizados no nosso dia a dia. Então eu vou passar uma pequena atividade para vocês sobre percentual e sobre juros simples, para reforçar o conhecimento de vocês. Ô, Davi, Oi? essa regrinha aí, eu vou usar ela sempre. No juros simples, sim, sempre. Juros Aham. simples, certo? Então, para você calcular o juros simples, você sempre vai utilizar essa fórmula. E quando tiver unidades de medidas diferentes, vocês têm que transformar essas unidades de medidas. Por exemplo, aqui nós tínhamos em 20 anos, porém ela ia tirar no final de 6 meses. Então não ia dar certo. Aí eu tive que transformar os 20 anos, né, os 20% ao ano em meses. Aí eu encontrei esse valor. Então sempre tem que fazer essa transformação.
senão não vai dar certo. Se você vai calcular, por exemplo, se você vai calcular a distância, né? Você tem ali a unidade de medida em quilômetros e você vai calcular em centímetros. Ou você que tem que transformar centímetros em quilômetros, ou você tem que transformar quilômetros em centímetros. Vai ficar tudo igual, porque senão você não consegue jogar isso aí na forma. Se você vai calcular quilos, né, e gramas, se por exemplo, tá 5 quilos e você quer encontrar em tipo 3 gramas, aí você tem que transformar tudo para grama ou tudo para quilo, senão você também não vai conseguir obter um resultado no final. Por isso que a gente fala, né, dessas unidades, essas várias unidades de medidas aqui, ó. Mas isso aí vocês não têm que preocupar muito, porque geralmente quando vocês forem, né, trabalhar com esse tipo de cálculo, né, geralmente não tem essas dificuldades, né? Às vezes você vai encontrar mais nessas questões aqui de percentual ao ano, mas a pessoa quer retirar, no caso, em 6 meses. Isso aqui vai ter muito. Por exemplo, se você for trabalhar em uma agência de vender consórcios, seguros, se você for vender financiamentos, trabalhar com financiamentos em algum tipo de agência, você vai precisar aprender isso aqui um pouco mais, assim, você vai ter que aperfeiçoar um pouco mais o conhecimento sobre essas taxas de juros simples e juros compostos, certo? Mas eu não vou exigir isso muito de vocês, não. É bom que vocês aprendam para vocês, né, se um dia forem trabalhar com isso, vocês terão facilidades. Aí nós temos os juros compostos. Os juros compostos, eles são um pouco mais complexos do que os juros simples. Mas por que mais complexo? Por exemplo, o juro composto, ele cobra juros sobre juros. No juro simples, ele vai cobrar uma taxa de juros fixa sobre o valor do capital durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, quanto tempo for necessário. No juro composto, ele cobra sobre o valor do capital mais o juro do mês. Aí, por exemplo, se o juro foi de R$100 e o capital era de 1.000, então no primeiro mês ele vai cobrar sobre 1.000. No segundo mês ele vai cobrar sobre 1.100. E aí assim sucessivamente. Então vai aumentando o capital, a taxa é lançada sobre o capital que vai aumentando, né, com a taxa de juros do mês anterior. Então, juros compostos, pessoal, se você for fazer um financiamento e você perguntar, bom, me explica uma coisa, é juro simples ou composto? E se o cara falar para você não é juro composto, não é juro simples, pode sair fora, porque você vai pagar juros sobre juros. Quando a gente fala de juro composto, geralmente são financiamentos de alto risco ou cartão de crédito. O cartão de crédito, por exemplo, se você fez uma compra e você não conseguiu pagar aquela compra no dia, aí ele começa a cobrar de você juro sobre juro. A gente fala de juro, né? Taxa de juro composta. Então ele começa a cobrar. Hoje, se você deve R$1.000 e aí ele vai te cobrar 1.100, que a taxa de cartão de crédito é muito alta. Quando você não consegue pagar, se você atrasar 2, 3 dias, você vai pagar R$300, R$400, dependendo do valor. Então, assim, o juro é muito alto, muito alto. Principalmente quem compra muito, assim, faz compras altas aí no cartão de crédito. Tome muito cuidado, porque se você atrasar, você tá ferrado, tá? Porque eles cobram essa taxa de juro composto. É juro sobre juro. Isso aqui, gente, se você pegar uma taxa de juro sobre juro aí, se você falar assim, não, é R$2, vai começar com R$2. Em muito pouco tempo, você já está devendo 1 milhão. É coisa esquisita, um trem sem... Tanto é que as pessoas que geralmente têm cartão de crédito... Davi, Oi. me veio uma dúvida aqui agora, em questão de valor. O cartão de crédito, tipo, como você deu o exemplo aí, de R$1.000. Aí, juro sobre juro, R$100, de R$100.
E se for um valor mais alto, muda esse valor de 100 reais ou não? Ele mantém do mesmo Não, jeito? aí o percentual é lançado sobre o valor que você deve. Se você deve 100 reais, eles vão lançar um percentual de 10% sobre 100 reais, sobre o valor que você deve. Se você deve Aham, não. Ah, 500 reais, vai ser lançado. Geralmente, taxa de cartão de crédito é de 8 a 10% ao dia, quando você não consegue uhum, pagar. uhum. Pois é, não, eu tô falando assim, tipo assim, 1.000 reais, vamos supor, né? Aí no Aham. caso é 10%. E aí, tipo, se for, vamos supor, 8.000 reais, continua sendo 10%? Continua de 8 a 10%. É igual eu tô te Ah, falando, vai depender da bandeira do cartão, vai depender do banco, mas toda a taxa de cartão de crédito ela vai girar entre 8 e 10% ao dia, quando vence. Se entendi. você tem uma dívida lá, por exemplo, no cartão de crédito de 100 reais, aí no primeiro dia de atraso, ela vai para 108 reais. Aí no segundo dia de atraso, ele vai te cobrar 108 mais 8%. Né? 108 mais 8%. Vamos fazer a conta aqui para a gente ver quanto vai dar isso. 108 mais 8%. Vai para 116,64. Isso no segundo dia. Aí no terceiro dia, ele vai fazer o quê? Mais 8%. Ele, sobre esse valor, já vai para R$ 125. E aí, por exemplo, mais, que é igual aqui, no quarto dia, mais 8%. Ele já vai para 136. Quer dizer, uma conta de 100 reais em 4 dias já vai para 136 reais. Se fosse R$ 1.000, gente, é muito dinheiro. Né? Digamos que é R$ 1.000 mais 8%, vai para 1.080 no primeiro dia de atraso. 1.080 no primeiro dia de atraso. No segundo dia, mais 8%, já vai para R$ 1.166 no segundo dia. No terceiro dia de atraso, mais 8%. Já vai para R$ 1.259. Então, se você deve R$ 1.000 em 3 dias, você já vai pagar R$ 259 de juros para o banco sobre o cartão de crédito. Imagina se você ficar 30 dias atrasando isso daqui. Então, é juros sobre juros. Você não paga, por exemplo, a taxa fixa, por exemplo, de 8% sobre esse valor, sobre os R$ 1.000, só um exemplo, 8% sobre 1.000, então aumentaria R$ 80 fixos, né, todos os dias. Mas observe que aqui, em 3 dias, aumentou 259, né? Se fosse para aumentar um valor fixo, seria 240. Então aumentou sobre o juro sobre juro, aqui mais de R$ 19,71 a mais do que se fosse um juro simples. Então o juro composto ele vai juros sobre juros. Isso aqui, gente, vira um buraco que vocês não têm noção do tamanho. É muito, muito, muito pouco tempo. Então tome muito cuidado com o cartão de crédito, tá? Porque conheço muita gente que não dá conta mais de pagar. Eu tenho um amigo, ele comprou no cartão de crédito e, e aí no mês que venceu a dívida dele, ele tinha que pagar R$ 1.200. E ele não conseguiu esses R$ 1.200. E ele esperou um mês. Falou, não, no mês eu consegui esse dinheiro. Quando ele conseguiu o dinheiro, ele foi lá com R$ 1.400. Falou, não, R$ 1.400 eu vou pagar, ainda vai sobrar dinheiro. Ele chegou lá, a conta dele já estava mais de 3.000. Ele falou, não, eu não dou conta não. Aí esses dias eles ligaram para ele fazendo uma proposta de R$ 20.000 para ele quitar a dívida. Agora ele devia R$ 1.400.
eles fizeram proposta de 20 mil reais para ele quitar a dívida. Então, assim, é um absurdo. A pessoa é muito raro, assim, muito difícil mesmo, não é fácil. Aí, o que acontece? Geralmente eu oriento as pessoas da seguinte forma: os bancos querem receber de você a qualquer custo, querem receber de você. Então, o que os bancos fazem? Eles tentam receber o valor integral, 20 mil reais, só um exemplo, o valor do capital mais os juros. Aí você não tem esse valor. O que você pode falar para eles? Olha, eu não tenho esse valor, né? Eu não posso pagar. Infelizmente eu não posso. O banco não vai te obrigar. Mas você pode lançar uma proposta para o banco. Quanto que você devia? R$ 1.400, não era? Ah, eu posso pagar R$ 1.000. Se vocês quiserem liquidar essa dívida aí por R$ 1.000, eu vou pagar para vocês. Automaticamente ele vai dizer, não, não pode, tal, e ele vai desligar. E aí eles vão começar a te oferecer propostas para você quitar esse dinheiro. Geralmente eles te ligam, oh, vamos negociar e tal. Você sempre vai dizer, olha, eu tenho R$ 1.000 para quitar. Vai te ligar de novo, não, tem R$ 1.000 para quitar. Vai chegar um momento que eles vão te fazer uma proposta, por exemplo, de R$ 1.600 para você quitar. Porque para eles é melhor eles receber os R$ 1.600 para você quitar a dívida do que não receber nada. Então eles vão fazendo propostas até chegar numa proposta que talvez te satisfaça. Mas tome muito cuidado, tá? Porque tem muita gente malandra, né, que liga como agências de bancos para poder te fazer essas cobranças, e muitas pessoas vão lá e fazem um pagamento, e aí depois ele vai ver que esse pagamento nunca foi feito para o banco qual ele devia. E aí ele perde o dinheiro da negociação e ainda fica devendo lá para o banco. Então tome muito cuidado quando alguma agência de cobrança te ligar para poder fazer algum tipo de cobrança. Se você entrar em negociação com essa agência, entre em contato com o seu banco, né, e passa tudo que foi combinado com essa agência para ver se o seu banco está ciente dessa combinação, se o seu banco lá, que você tinha o seu cartão de crédito, né, se ele está ciente de que você fez essa negociação e se realmente, quando você pagar esse boleto, se a sua dívida vai ser sanada. Então, confirma isso com o seu banco antes de você fazer o pagamento, porque tem muita gente aí que pagou e ficou devendo e sem dinheiro, certo? Alguma dúvida com relação a essas taxas de cartão de crédito? Não, tudo tranquilo. Bom, aí nós temos a taxa, né, de juro composto. Bom, pessoal, essa taxa de juro composto, ela é complexa mesmo, muito complexa. Se você for fazer um financiamento e eles te falarem que é juro composto, pode parar, larga a mão desse negócio. Isso vai te dar uma dor de cabeça tão grande que você vai pagar tanto dinheiro para o banco que você não tem nem noção. Aí nós temos aqui o juros simples. O valor da taxa de juros é sempre calculado em cima do capital inicial. A diferença entre esses dois sistemas, juros simples e composto, está justamente nesse ponto, ou seja, na forma como a taxa é calculada. No juro composto, a taxa de juros é sempre calculada em cima do capital do mês anterior. Isso faz com que os juros aumentem de maneira exponencial o seu valor. Então, pessoal, é juros sobre juros. A fórmula para calcular se os juros no sistema de amortização de juros compostos é dada por o montante é igual ao capital vezes a 1, né, aqui entre parênteses, mais a taxa vezes o tempo aqui. Ela é vezes o tempo, elevação, né, do tempo. Aqui nós temos em M é o montante.
acumulado o capital, aqui é representado é o valor do capital inicial, e o I é a taxa de juros dada a porcentagem, e o T é o período, né, o tempo, o qual o capital ficou aplicado no sistema. Da mesma forma que no juros simples, no sistema de juro composto, a taxa e o tempo devem ficar nas mesmas unidades. Ou seja, aquela questão, né, se a unidade de medida aqui, no caso, é 20% ao ano, mas eu quero saber em meses, então tenho que transformar em meses. Da mesma forma, tem que ser as mesmas unidades de medida. Nós temos aqui um exemplo. Calcule o valor do montante que Marta recolheria no final de 6 meses ao aplicar os R$ 6.000 sob a taxa de juro de 20% ao ano no regime de juro composto. Agora nós vamos ver qual é a diferença do valor, né? Porque aqui nós temos o mesmo valor, né? R$ 6.000 aplicado em 6 meses a uma taxa de 20% ao ano. Só que aqui agora é o juro composto. Vamos ver se vai dar diferença e qual vai ser a diferença. Então nós temos aqui o capital 6.000. A nossa aqui em casa a nossa taxa é igual a 0,2 ao ano, que é no caso qual que é o 0,2? É os 20% dividido por 100, que dá 0,2 ao ano. E o nosso tempo aqui é 0,5 anos, porque ele fez o quê? Ele transformou agora tudo em ano, né? Não foi mais em meses. Lá ele transformou em meses, aqui ele transformou em ano. Então fica tudo em ano. Por que 0,5? Porque ele pegou, né? São 6 meses dividido por 12, então vai encontrar 0,5 anos. Transformou ele em número decimal para ficar mais fácil. Substituindo os dados das formas de juro composto, temos o montante igual a 6.000 vezes 1 mais 0,2, que é a quantidade aqui no caso de anos, né? 0,2 ao ano, elevado à potência de 0,5, que é o tempo. Automaticamente nós temos aqui 6.000 vezes 1,02 elevado aqui a 0,5, que é o tempo. Nós temos 6.000, que é igual, multiplicado aqui por, no caso ele fez essa conta, 1,2 elevado aqui à quinta potência, 0,5, né, que é o tempo, e ele encontrou esse valor de 1,095. Então, 6.000 vezes 1,095. Bom, o montante aqui agora Davi, deu... essa conta aí do 1,2 Essa aqui, elevado a 1 mais 0,5, como que ele chegou nesse valor? 1 Não, mais 0,2 que deu 1,2. 1 mais Isso. 0,2 que deu Aham. 1,2 elevada à potência aqui, né, que no caso que é o tempo de 0,5. Então, essa conta aqui, Então, multiplica ou divide? ela Como que multiplica fez essa conta? 1,2 vezes 0,5. Deixa eu ver a quantidade aqui. Ah, tá. Ele vai multiplicar da seguinte forma: 1,02 vezes 0,5. Ele tem uma formulazinha na calculadora que ele já faz direto. Deixa eu ver ela aqui. 1,0,2 vezes
Na sua calculadora, eu vou colocar na calculadora aqui que fica mais fácil para você entender. Essa calculadora, deixa eu ver aqui, é científica. Se vai ter a opção aqui para eu mostrar para vocês. Quando a gente fala dessa elevação aqui, na calculadora ela é muito fácil de fazer. Na manual ela é um pouco mais complexa, mas na calculadora do seu telefone vai ter um símbolo, tipo um chapeuzinho. Não sei se vocês conseguem abrir a calculadora de vocês. Aqui nessa aqui eu não estou encontrando. Função de medida do telefone tem. No computador eu não estou encontrando. Deixa eu ver aqui padrão se vai ter ele aqui. Nessa calculadora aqui do meu computador não tem. Mas na calculadora de vocês tem um símbolo semelhante a um chapeuzinho assim. A gente fala que é o símbolo de elevação, quando você quer elevar um número a uma potência. Ele tinha que ter, pelo menos, programação, programador, representação gráfica. Essa calculadora aqui científica tinha que ter ele. Expoente, ponderação, monetária, função. Eu vou dar um Na print. minha aqui, do celular, falou que o símbolo é tipo um chapeuzinho, então não tem. Eu vou compartilhar no grupo com vocês. Tá Eu bom. tirei um print aqui. Tem como fazer ela manual, só que é um pouco complexo. Eu mandei no grupo aí para vocês verem o símbolo de elevação. No caso fica 1,2, né? Elevado aí a 0,5, que é bem mais fácil de fazer na calculadora do que fazer manual, porque manual é bem complexo. Depois eu vou passar para vocês. Conseguiram identificar aí no grupo? Sim, eu vi lá, só que realmente aqui do celular, no meu pelo menos, não tem. No seu não tem esse símbolo? Não, não tem. Então, a gente fala que é elevar, né, a uma potência que no caso que é o tempo. Para a gente fazer isso aqui, depois eu vou passar um vídeo para vocês como que vocês fazem esse cálculo manual. É um pouco difícil fazer manual, porque você tem que multiplicar esse número por ele mesmo. Por exemplo, aqui 0,5 às vezes por 5, se eu não me engano, é 0,55 vezes, multiplicando por ele mesmo. É um pouco complexo, né? Na calculadora é bem mais prático para fazer. É só você pegar o símbolo de elevação e você pega esse valor que está aqui, né? Pode ser 1,2, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, vezes o tempo aqui. No caso, o tempo aqui pode ser 0,5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, né? Pode ser 10 anos, pode ser 15 anos. Então, se eu elevo ele aqui na calculadora, fica muito fácil para eu fazer. Se for fazer manual, nossa Deus, se for um número grande aqui, por exemplo, se fosse 10 aqui elevado a, digamos que a 10, 24 meses, você teria que multiplicar ele por ele mesmo aqui 24 vezes para você ter um valor no final. O risco de você errar esse cálculo seria de 70% de chance. Então ficaria muito difícil fazer isso aqui na manuscrito, né? Dá para fazer? Dá, professor, dá para fazer. Só que é difícil. Então eu prefiro fazer
na calculadora que eu acho mais fácil. Então eu mandei o print para vocês como que é feita essa conta para descobrir esse número. Vocês viram aí que é 1,2, né, elevado a 0,5. Então se for é esse mesmo sentido. Se tivesse outros valores, eu colocaria os outros valores no mesmo segmento. Vocês viram que deu 1,95, 445, e aí foi um monte de número, né? Então eu vou utilizar aqui 3 casas após a vírgula, né? Os demais eu não preciso usar, os demais números, porque não vai fazer influência aqui nenhuma na minha conta, no meu cálculo aqui, certo? Vocês entenderam como que eu encontrei esse número aqui? Ficou claro? Sim. Então vamos para frente. Aí beleza, nós encontramos, né, o 1,2 elevado ao tempo, que é 0,5, que é essa potência de 0,5. E nós encontramos aqui então 6.000 vezes 1.000 e 1,095. Bom, qual vai ser o valor do montante? R$ 6.572,67. Bom, lá em cima, no juros simples, né, qual que foi o valor? Vamos ver. Juros simples aqui em cima. 6.576. Então aumentou 576. E aqui no juro composto, 6.572,67. Portanto, no montante a ser retirado por Marta no sistema de juros simples é de R$ 6.572,67. Veja que o montante do sistema de juros compostos é maior do que os juros simples, e isso ocorre porque todos os casos, para compreender melhor os cálculos dessa taxa de juros compostos. Mas parece que deu foi menos, né? 6.572, lá deu 6.575 no juros simples. 5.000, 6.576. E aqui deu 6.572, deu menos. Acho que deu alguma divergência. Deixa eu ver esse valor aqui na minha calculadora. Pois eu vou verificar isso aqui certinho. Mas aqui a conta, o normal dela é esse mesmo. Mas eu só fiquei surpreso que o valor total aqui deu menor do que o valor total na taxa de juros simples, e enquanto deveria ser um valor maior. Então ficou uma vírgula aqui. Depois eu vou avaliar isso aqui certinho e vou passar para vocês na próxima aula. Bom, aqui nós temos alguns exercícios resolvidos. Nós vamos deixar esses exercícios aqui para a nossa próxima aula. E eu vou verificar essa questão dessas contas aqui certinho, porque no meu entendimento aqui, é 76. No meu entendimento ficou alguma coisa aqui que não está batendo. Depois eu vou analisar certinho
e na próxima aula eu explico certinho para vocês por que que está dando essa diferença desse montante aqui. Pode ser que na hora de fazer a formatação aqui da planilha, pode ser que eu tenha mudado alguma coisa. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma analisada nessa apostila aqui. Pode ser que na hora de fazer a formatação tenha perdido aqui algum dados, né, dentro da fórmula. E eu vou verificar isso aqui certinho. Mas a metodologia é essa. E a questão do percentual. O percentual é algo muito importante que eu quero que vocês aprenda, né, assim, e aprenda a fazer. Quero que vocês saiam daqui sabendo fazer percentual, que é o que? Adicionar sobre um valor de percentual e subtrair sobre um valor de um percentual. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um exercício sobre percentual e essa questão das taxas de juros simples e taxa de juros compostas, nós não vamos adentrar muito nessa questão, porque é uma questão assim muito dramática e às vezes a gente teria que ter muito tempo para poder estar discorrendo esse assunto e a gente não tem, para que vocês não fiquem com dúvidas, né? Porque é difícil a gente passar um conteúdo e o aluno ficar com dúvidas sobre aquele conteúdo. Então eu quero que vocês aprendam sobre essa matemática financeira e eu quero que vocês conheçam, né, a fórmula de taxa de juros simples e a taxa de juros composta. Só que assim, não vamos adentrar muito para não complicar e para não trazer aí incertezas para vocês. Então nós vamos fazer, então somente vamos tentar entrar um pouco mais na questão de adicionar um juro, né, uma taxa de juros sobre um capital e subtrair também uma taxa ali sobre o capital. Então vamos aprender um pouco mais sobre isso aí, mas essa questão do juro simples e composto nós vamos passar assim meio que só para vocês conhecerem mesmo. E eu vou verificar essa questão da apostila também, porque eu creio que talvez tenha alguma formatação ali na hora de fazer a formatação ficou errado. E eu vou verificar certinho para passar para vocês na próxima aula, combinado? Combinado. Eu vou estar passando uma atividade para vocês, mas não sei se talvez hoje ainda, mas para vocês fazerem amanhã no intervalo ali, ou durante o dia, ou no intervalo ali da aula, antes da gente iniciar a nossa aula, uma atividade para vocês fazerem sobre porcentagem, sobre adicionar uma porcentagem, subtrair uma porcentagem. Bom, é isso aí, a nossa aula de hoje é isso, né? Peço desculpas aí pelos imprevistos, porque às vezes a gente está preparando um material e às vezes ali no momento ali você prepara e às vezes você não percebe no momento. Depois que você vai ministrar, você verifica que tem alguma coisa ali que parece que não está muito de acordo, mas eu peço desculpa a vocês, eu vou analisar esse conteúdo, né, para saber o que aconteceu e trago para vocês uma solução na próxima aula. Um forte abraço a todos vocês, tenham todos uma boa noite, um beijo no coração e aí um excelente final de noite para vocês. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.